Eu quero começar esse vlog com uma reflexão, tá? Cheguei à conclusão com acontecimentos recentes aí da minha vida e como eu estou me portando para as coisas, que eu só entendi meio o que era pra fazer depois que eu comecei a fazer terapia. Ou seja, começamos este vlog, começamos 2023 com mensagem: faça terapia. Gente, sinceramente, eu não sei nem por onde eu começo esse take desse vlog. Isso é que é o bom de você ler um livro e discutir ele em grupo. Eu tive outras percepções conversando com o pessoal que estava nesse livro que eu não tinha tido até o momento. Olá! Primeiro vlog oficial de janeiro, né, gente? Porque o anterior eu encerrei neste exato minuto que eu estou gravando esse take, que foi o vlog de dezembro. Então eu já encerrei em janeiro. Hoje é dia 4 de janeiro, quarta-feira, tá? E eu estou lendo Vieram Comigo do ano passado, Os Garotos do Cemitério, que era um da minha lista de 12 para ler, e Viúva de Ferro, que eu tô lendo num grupo de leitura. Não vou falar muito ainda desses dois livros, porque, né? Eu não sei se quando esse vlog sair a gente já vai ter terminado Viúva de Ferro. Acho que provavelmente não, né? Porque voltamos, se tudo der certo, vamos voltar aos vlogs quinzenais neste canal. E Os Garotos do Cemitério, eu não pego desde o ano passado aquelas. Eu vou pegar ele hoje, porque eu já li a meta de Viúva de Ferro, terminei a meta hoje, que a gente tinha combinado para a primeira discussão, e aí agora eu vou voltar para Os Garotos do Cemitério, então assim, vai ser o primeiro livro de 2023, gente, não vai ter jeito. As minhas listas todas já saíram, né, de metas, literárias. Eu quero começar esse vlog com uma reflexão, tá? Que eu até postei no Twitter, aí eu tirei o print e postei nos meus stories lá do Instagram, que tem aquele meme, assim, sobre a vida adulta. Eu ainda não entendi o que é pra fazer. Eu cheguei à conclusão com acontecimentos recentes aí da minha vida e como eu estou me portando para as coisas, que eu só entendi mesmo o que era pra fazer depois que eu comecei a fazer terapia. Ou seja, começamos este vlog, começamos 2023 com a mensagem: faça terapia. Ah, Raíssa, mas eu não preciso. Eu ia começar antes, mas eu acabei começando depois que eu tiver crise de ansiedade. Ah, Raíssa, eu não preciso, eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão, não tem nada disso, tô de boa. Faz mesmo assim, tá? E aí depois você me conta, tá? Não quero virar chata daquilo que faça terapia, todo mundo tem que fazer. Mas assim, eu pensei, do nada, e aí eu queria dividir isso com vocês. Eu pensei nesse meme e eu falei, caraca, eu só entendi o que era pra fazer assim mesmo. Eu tava entendendo, tá, gente? Mas eu não tava entendendo direito. Eu só entendi tudo, ou não tudo, porque a gente não sabe tudo, mas assim, um pouco melhor, talvez, depois que eu comecei a fazer terapia. Então é isso, começamos esse vlog assim, tá? E no próximo take a gente se fala. Eu só queria mesmo dar o start nesse vlog, porque senão eu não ia começar e depois de novo ia ter que ficar juntando um monte de pedaço de coisa pra poder dar um vlog. Gente, hoje é domingo, dia 8 de janeiro, agora são 1 e pouquinho da tarde, ainda não almocei, já falei um monte, pois estava gravando, tá? Gravei todos os vídeos de janeiro, olha que alegria, que são as retrospectivas de 2022 do canal. Eu ainda gravei um pra fevereiro e isso é toda a alegria que eu preciso, pois ando meio sem tempo, agora é só editar esse monte de vídeo, olha que alegria. E vim aproveitar pra falar com vocês sobre... Deixa eu só baixar essa coisa aqui, aí, pra ficar mais fácil aqui. Vim falar com vocês sobre a primeira metade de Viúva de Ferro, que eu ainda não tinha falado, pois as pessoas com quem eu estou lendo este livro, ou parte das pessoas, assistem aqui o canal, então assim, né, eu poderia dar algum spoiler pra alguém, eu queria discutir com o pessoal primeiro e tal. Primeira metade de Viúva de Ferro. O livro, gente, como é que eu vou explicar este livro pra vocês? Eu ainda preciso digerir. Mas, basicamente, a gente tem a província de Huaxia, acho que é assim que se pronuncia, desculpa aqui se eu cometer algum erro de pronúncia, que tá em guerra com os Undus. E aí, nessa luta, eles usam robôs.
que são chamados de crisálidas, que podem ali mudar um pouco a forma, um pouco como, acho que os robôs do Power Rangers, um pouco como o Círculo de Fogo, sabe? É bem nessa vibe aí, que inclusive vem dessas culturas asiáticas, né? É total isso. Hollywood tentou pegar um pouco, mas é dessa galera esse rolê. Eu acho que Hollywood nem sabe fazer isso tão bem, tá? Americano não sabe, desculpa aí. Enfim. E aí a gente tem os pilotos homens, que né, tem glórias, tem várias concubinas, e tem essas concubinas, que são pilotos com eles, e às vezes às vezes assim, quase sempre elas morrem, as mulheres, nessa batalha, tá? Porque a pressão vital dos caras que controlam esse robô é sempre maior, tá? Então essas mulheres são escravizadas, praticamente, elas têm que agradar esses pilotos, se eles quiserem tocar nelas, eles podem, enfim. Tá? É um contexto de repressão feminina bem grande. E a protagonista, ela perdeu a irmã. Só que a irmã dela não morreu em batalha. O que acontece? Se a menina morre em batalha, a família recebe dinheiro. E aí essas famílias praticamente vendem essas meninas para conseguir dinheiro, tá? Elas são uma fonte de renda dessas famílias, tá? É assim que as mulheres são enxergadas aqui nesse contexto, tá? São reprimidas, precisam ser submissas. Toda aquela questão bem assim, em alguns momentos eu falei com o pessoal que eu tava falando, gente, eu tô achando que esse livro vai ser vibes, o conto da Aya, hein? E aí a irmã dela, só que a irmã dela não morreu em batalha, então a família dela não recebeu o dinheiro. E ele só, assim, as pessoas que controlam aí essas mulheres, só falou, olha, ela morreu. Não explicou por quê, não deu corpo, nada. E aí ela quer se vingar porque ela acha que foi o piloto de quem a irmã era concubina que matou. E ela se alista pra poder tentar matar o cara. E é sobre isso. Eu vou falar isso daqui de sinopse do livro, tá? Nesse momento. Pra eu não dar nenhum spoiler também. E aí ela começa, essa personagem, tá? A gente consegue ver que ela tem muitos traumas. Então, assim, ela sofreu violências horrendas a vida inteira, tá? Por parte dos pais, da família, violência física, psicológica. Então, assim, o psicológico dessa menina tá em frangalhos. Ela não consegue confiar muito em figuras masculinas, tá? Só que ela começa com muito sangue nos olhos. E depois que acontece uma determinada coisa, ela meio que só segue o fluxo, sabe? E aí, eu não sei, eu tô achando a construção dessa protagonista, nesse momento, meio dúbia, tá? Tá, ela se contradiz em alguns momentos e personagens que minha amiga tava até falando comigo, falou, eu gosto de personagens imperfeitos, e eu acho que é isso mesmo, tá? A gente ainda tá conseguindo entender, só que o meu medo o livro, o que eu esperava do livro é uma personagem feminina forte com sangue nos olhos, tá? A autora ainda está construindo essa personagem, isso fica claro pra mim. Ela tá com muita vontade, mas no começo ela tava com raiva, mais que qualquer coisa. Ela precisava lidar com a raiva dela, ela já lidou, tá? Ela já lidou. O problema que ela tinha, ela resolveu, nesse momento que eu estudo a história. Só que é um primeiro livro de uma duologia. A forma como esse livro, e aí eu acho que pode ser também, eu não li a sinopse dele, tá? Eu acho que pode ser, eu vou até conferir depois pra ver. Pode ser talvez uma questão, um problema mercadológico. Desse livro está sendo vendido como algo extremamente empoderado. E a gente ainda não tem isso nesse momento da história. 50% do primeiro livro. Só que é o primeiro volume de uma duologia. Do jeito como a personagem começou no início, no final dessa história, que é uma duologia, então são 2 livros, eu espero que pelo menos ela faça... Vamos lá, vou comparar aqui com a Katniss de Jogos Vorazes. Ela faça o que a Katniss fez em Jogos Vorazes, que é quebrar esse sistema. Porque ela tá falando contra isso o tempo todo. A autora tá levantando essas bandeiras o tempo todo. Então eu acho que isso precisa ter. Ela ainda tá construindo essa personagem, mas se no final desse primeiro livro essa personagem não tiver... Não com sua construção plena, mas bem próximo disso, teremos um problema, porque duologia precisa ser mais rápido. Até o momento, ela só seguiu o fluxo e se escorou nos caras, tá? E ela tem uma dificuldade de confiar muito grande.
eu não sei, assim, ainda tá meio dúbio esse livro pra mim, mas a escrita da autora, ela é uma escrita bem diferente, tá? Ela é uma escrita diferente, ela tá abordando coisas, né? Tirando essa temática de mulheres reprimidas, que eu já li um monte de livros sobre isso, mas ela tá abordando mitologias e influências para construir esse mundo de fantasia / ficção científica dela, que não são coisas que eu costumo ler com tanta frequência. Mas então tá interessantíssimo por conta disso. E ela escreve bem, tá? Só a construção da personagem, eu espero... Quer dizer, é o que eu falei com meus amigos. Se no final a única coisa que essa personagem fez foi reclamar desse sistema, pra mim vai ser decepcionante. Se ela chegar no final do último livro, ela tiver feito alguma coisa, alguma mudança, pra mim já valeu. É por isso, assim, é esse o meu medo, porque a gente tá em 50% do livro e ainda tá... Né? Mas eu confio, tá? Eu confio. E isso é que é o bom de você ler um livro e discutir ele em grupo. Eu tive outras percepções conversando com o pessoal que tá lendo esse livro comigo que eu não tinha tido até o momento, tá? E aí eu tô conseguindo, né? Aquela história, a leitura é uma construção também, né? Cada um vai enxergar uma coisa de uma forma. Então isso também tá fazendo com que eu agora vou ler os 50% restantes, eu vou ler talvez tendo outras coisas também em mente que eu não tinha até o momento, que outras pessoas me trouxeram. Então é isso. Bom, gente, agora eu vou almoçar, que eu estou morrendo de fome, vou descarregar os arquivos que estão nesta belezinha aqui pro computador. Eu tenho algumas outras coisas pra fazer, mas na real mesmo, eu tô com vontade de assistir mais um Star Wars. Ontem eu vi o Despertar da Força. E eu fiquei pensando o quanto que deve ter sido incrível. Eu tava vendo um vídeo do Érico Borgo falando um pouco sobre isso, que assim, quando ele viu esse filme, Despertar das Forças, que é o episódio 7, ele ficou feliz. O quanto que deve ter sido para fãs que já estavam sem filmes de Star Wars há bastante tempo, né? A segunda trilogia, que é o episódios 1, 2 e 3, é dos anos 2000, né? De 99, acho que é 2000 e pouco, acho que não chegou nos anos 2010. E a nova trilogia, né, os episódios 7, 8 e 9 é de 2015, né, o primeiro filme. O quanto que isso deve ter sido feliz, tanto que essa galera deve ter ficado feliz, né, de ver isso voltar. Por mais que não tenha terminado tão bem, pelo que eu já sei e já vi de spoilers, que é aquela história Star Wars não dá pra passar ileso, gente. Eu fiquei emocionada. Eu que, tipo, assisti os filmes em dezembro, sabe? Eu fiquei emocionada. Ver o R2-D2 de novo, ver a Leia já mais velha, né? O Han Solo. O final é lindíssimo. Então, assim, por enquanto, não tenho reclamações, tá? Eu acho que... enfim, gente, gostei, tá? Gostei muito. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar desse primeiro filme, tá? Porque como é uma trilogia que se passa alguns anos depois dos episódios 4, 5 e 6, né? Ainda tá... Eu tô tentando entender como é que tá esse sistema político, tá? Enfim, gente. Gostei, quero chegar logo nas séries, porque assim, tá, eu sei que tem The Mandalorian aí, é a primeira que eu vou ver, tá? Eu comecei... Eu já tinha muita vontade de assistir todos os filmes de Star Wars, mas eu comecei porque no começo de 2022 o amigo falou: Raíssa, assiste The Mandalorian, que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho certeza também, tá? Ele falou: não, assiste todos os filmes pra você poder assistir The Mandalorian. Tá, eu gostei dos filmes mesmo assim, mas eu quero muito assistir The Mandalorian, mas a série que eu tô com mais vontade de assistir, por incrível que pareça, é Endor. Eu vi muita gente elogiando essa série no passado, gente em pânico, falando que Endor é muito bom, que o Diego Luna está maravilhoso. Eu gostei de Rogue One, que o Cassian aparece, né? E eu quero muito assistir Endor. Então, assim, eu tô muito pensando se eu não entro no loop de assistir tudo em sequência, pra poder chegar em Endor logo. Mas eu acho que eu vou tentar consumir outras coisas também, porque senão vocês não vão me aguentar, né, gente, falando só disso. Ou talvez aguentem, né? Enfim, vocês que lutem, galera. Gente, sinceramente, eu não sei nem por onde que eu começo esse take desse vlog. Por quê? Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro. E desde a última vez que falamos,
apenas tentaram dar um golpe, né, na nossa democracia aqui do Brasil e quebraram tudo em Brasília. Simplesmente porque não aceitam o resultado das eleições, acreditam em teorias da conspiração de que as urnas eletrônicas não são seguras, não aceitam que a maioria quis pensar diferente deles, porque se o outro candidato ganhou, gente, e as urnas sim são seguras, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É porque a maioria não aceitava o presidente anterior e não estava satisfeito com o trabalho dele. E, gente, eu não poderia deixar de vir falar sobre isso aqui, tá? Eu já me posicionei no Instagram contra esses atos terroristas, mas eu preciso falar aqui também, tá? Eu preciso deixar clara a minha posição, que eu sei que todo mundo, primeiro, eu gosto de ser sempre clara com as coisas que eu penso. Segundo, porque nem todo mundo que acompanha aqui o canal me acompanha lá no Instagram, tá? Mas eu estou fazendo isso principalmente por mim. Eu gosto de me posicionar, tá? Não tô falando isso aqui contra esses atos por... Ah, precisa se posicionar. Eu sim acho que precisa. Mas não é por nenhuma pressão externa. É algo que eu sempre me preocupei em fazer nas minhas redes sociais, tanto as que são públicas, as do canal, e as que são privadas. Gente, não compactuo com isso, tá? Assim, vamos manifestar contra o resultado das eleições. Me desculpa, manifestação, isso não é manifestação, tá? Mesmo se eles tivessem só reclamado, fizessem só uma passeata, isso não é manifestação. Nesse caso, não. Manifestação tem que ter uma reivindicação válida. Um exemplo, professor de escola pública, quando faz greve ou faz manifestação pela melhoria nas condições de trabalho, por salário maior. Isso é uma manifestação. Manifestar contra o resultado das eleições é uma manifestação válida? Não. Mesmo se ela tivesse sido pacífica. Não é. Tá? Essa história de que as urnas não são confiáveis é mentira. O Brasil até exporta essas urnas, ou exportava uns anos atrás, não tenho muita certeza dessa informação, para outros países. Tá? Já foi provado por A mais B que as nossas urnas são seguras. Não tem como alterar resultado de eleição em urna eletrônica. Voto de papel tem como. Vocês irem para Brasília manifestar, se fosse uma manifestação pacífica, se tivesse ficado só andando, já estava errado aí. Tá? Agora, quebrar a sede dos nossos três poderes, isso é um ataque. O que vocês acharam? O que essas pessoas que fizeram isso acharam que ia acontecer? Que eles iam entrar lá, quebrar tudo, e isso o Lula ia deixar de ser presidente. É assim que as coisas funcionam para vocês. Resolvem na violência. Se o Lula estivesse lá, o que vocês iam fazer? Vocês acham que vocês fizessem qualquer coisa contra eles, ou vocês estão pedindo aí intervenção militar? Vocês acham que os militares iam intervir, arrancar o Lula lá da cadeira dele sem fazer nada, arrancar o Lula lá da cadeira e falar, pronto, você não é mais presidente, e iam entregar para o nosso antigo presidente o poder? Além de serem reivindicações burras, né, e eu acho que tem uma parte das pessoas que estavam ali e que estão erradas do mesmo jeito, que foram ali por falta de conhecimento, são sim massa de manobra de pessoas mais inteligentes que elas e com mais dinheiro, que são quem financiou isso. Mas tem muita gente ali que sabia muito bem, na verdade assim, todo mundo, quando você quebra algo que vem do seu imposto, ou quando você quebra algo na sua casa por querer, por exemplo, que você comprou, você sabe muito bem o que você está fazendo, tá? Pessoas adultas sabem muito bem o que estão fazendo da vida e tem que lidar com as consequências disso. Então assim, gente, espero que bom que assim, as investigações estão andando, tá todo mundo que participou desses atos sendo preso, sendo investigado, estão investigando os financiadores disso, e eu espero que todas essas pessoas, as que estavam lá, as que financiaram, as que apoiaram em rede social mesmo sem estar lá, espero que sejam punidas, tá? Porque isso foi um ataque à nossa democracia e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, assim, as pessoas que estavam lá estão presas, precisam, né, pagar uma pena.
vão ser julgadas, obviamente, ainda as investigações ainda estão andando, a gente deve acompanhar aí mais coisas aí nos próximos meses ainda, isso ainda vai render, tá? Quem financiou, eu espero que pegue uma pena maior, porque assim, né? Enfim, gente, não justifica fazer uma coisa dessas. E quem não tava lá, mas apoiou nas redes sociais, também, tá? Por exemplo, a universidade onde eu estudo, a UFMG, já falou que os servidores da universidade, né, servidores são técnicos administrativos e professores, que estavam lá e que for comprovado que eles estavam lá, for comprovada a culpa deles, eles vão ser exonerados, né, são funcionários federais, né, e alunos, eles falaram que eles vão tomar medidas cabíveis, eu imagino que seja jubilar esse aluno, jubilar e expulsar, tá? Porque não tem cabimento. Eu espero que as empresas privadas façam o mesmo, tá? Ah, eu não concordo com o candidato que foi eleito, eu não concordo com o atual presidente. Existem outras formas de você discordar dentro de uma democracia, tá? Que é uma delas, até para quem discorda e para quem não discorda do Lula. Cobrar dele. Ele já falou isso. Cobrar o trabalho dele. Não é ir para Brasília e quebrar tudo. Não é pedir intervenção militar. E eu acho muito engraçado que as pessoas que foram lá fazer isso, a grande maioria das pessoas demoniza a esquerda, fala que a esquerda vai implantar uma ditadura comunista no Brasil. Ai, que a esquerda, professor quando manifesta, principalmente se o professor for de esquerda, ai, porque ele está errado, não são manifestações pacíficas, e às vezes tá todo mundo só, são manifestações pacíficas, de fato, a maioria. E foram lá quebrar, pedir intervenção militar. É contraditório, tá? Enfim, gente, horrível o que aconteceu, eu fiquei chocadíssima. Eu tava de boa assistindo Star Wars, eu tava assistindo Os Últimos Jedi, que eu olhei na internet 1 minuto que eu pausei o filme e eu me deparei com isso. Eu falei, não é possível, vou terminar de assistir o filme e depois eu vejo isso. Na hora que eu vi, eu fiquei extremamente, assim, mal. Enfim, gente, horrível isso que aconteceu, não compactou com isso de forma nenhuma. Enfim, já tinha deixado claro aqui, na época das eleições, o meu posicionamento contra o nosso antigo presidente, né? Deixei claro que a minha posição, como eu sempre faço, não concorda comigo e quer continuar escutando as coisas que eu falo, seja muito bem-vindo. Se você é aberto a conversar com quem pensa diferente, pode continuar, tá? Ah, quer me xingar nos comentários? Não xinga não, vai embora. Não precisa denunciar não, tá? Vai embora. Se você concorda com a quebradeira que aconteceu lá em Brasília, tchau, tá? Não é esse tipo de público que eu quero pro meu canal, beleza? É isso, gente. Vamos lá. Também no domingo, enquanto isso tudo acontecia, eu falei com vocês que eu assisti Os Últimos Jedi, né? O segundo filme da trilogia sequel, eu acho que é sequel que eles chamam ela, de Star Wars. Assim, gente, é inegável pra mim que a primeira trilogia é muito melhor. E eu já tenho alguns spoilers dessa trilogia inteira, tá? Dessa última trilogia aí. Eu não sei se é porque eu tenho esses spoilers ou porque eu já tô mais ou menos ligada, porque eu leio muitas coisas, enfim, mas o que eu sei que acontece no último filme, uma determinada coisa, a impressão que eu tô tendo é que desde o primeiro filme dessa nova trilogia, a construção até que tá bem clara. Eu acho que a gente aqui que quem assistiu, né, quem é fã mais antigo e viu os filmes da medida que eles foram lançados, talvez não tenha conseguido perceber, porque eles foram lançados espaçadamente. Significa que isso que vai culminar no nono filme, né, no caso, no episódio 9, que é a Ascensão Skywalker, é bom? Não, tá? Pelo que eu já sei, não, eu ainda não assisti. Vou ver se eu assisto aí esse final de semana, tá? Cheguei em 61% de Viúva de Ferro, tá? Não vou comentar aqui, eu não devo terminar esse livro nesse vlog. E eu não vou comentar aqui o que eu tô achando, eu comentei 51% porque eu já tinha discutido com o pessoal com quem eu tô lendo. E porque, enfim, gente, quando eu terminar, eu falo pra vocês o que eu achei. E estou na página 188, vou começar o capítulo 13, olha só, numa sexta-feira 13, de Os Garotos do Cemitério, tá? Eu tô gostando da escrita do autor. O que eu tô achando dessa história, assim?
Basicamente, aqui a gente vai acompanhar o Yadriel, que é um menino trans, que a comunidade bruxa onde ele vive não reconhece ele enquanto bruxo. E aí, um belo dia, ele decide fazer o ritual lá de ascensão para poder provar para as pessoas que ele é um bruxo. Porque por ele ser trans, não permitiram que ele fizesse esse ritual, tá? E ele invoca um espírito, achando que ele tá invocando o espírito de um amigo dele, dessa comunidade que morreu, que eles sabem que morreu, mas que eles não acharam o corpo. Ele invoca o espírito errado. E aí ele tá tentando ajudar esse espírito também. E aí ele, que é o Julian, e aí na medida que ele e o Julian vão convivendo, ele vai, assim, percebendo que tem coisas estranhas envolvendo essas duas mortes, tá? E eu cheguei nesse ponto. Gente, seguinte, hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro. E eu esqueci de falar no take do dia 13, que dia 12 de janeiro eu concluí o primeiro livro de 2023, que foi 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu ouvi o audiobook dele. E ele é bem isso, tá, gente? É Uma Odisseia no Espaço. É basicamente isso. Gente, eu tô de cinto, peraí. Gravando dentro do carro, o desespero. E esqueci o tripé, aí acabei de tampar a câmera do celular. Tem um começo, né, lá no período pré-colonial. Período pré-colonial não, desculpa. Pra Europa. Pra ter um começo na pré-história. E eu gostei disso porque o Arthur C. Clarke, as coisas que ele fala, a forma como ele descreve, mesmo os estudos tendo avançado, desde a época que ele escreveu o livro, né, eu sempre falo isso aqui quando eu cito essas coisas, pra quem não sabe, eu sou arqueóloga, o texto dele tá atual, sabe, tá bem explicado. Eu também terminei os filmes de Star Wars, né, os que a gente tem até o momento, que eu espero que venham muito mais, né, Taika Waititi vem aí. Eu assisti a Ascensão Skywalker. Eu sei que tem muita gente que não gosta de muitas coisas, tá, e eu entendo por quê, mas eu não sei, de novo, eu já falei em outros takes desse vlog, eu não sei se é porque eu assisti tudo de uma vez ou porque eu já sabia disso, mas a construção de certas coisas já estavam ali, gente, isso ia acontecer. Eu tô toda suada, tá, gente? O dia inteiro foi mal. Isso ia acontecer em algum momento. A primeira trilogia, né, que são os episódios 4, 5 e 6, é infinitamente melhor. A segunda trilogia também é melhor, mas, enfim, tem algumas coisas que são legais, tá? Uma das coisas que me deixou bastante emocionada foi a homenagem pra Carrie Fisher, né? No momento ali eles falam, acho que adeus princesa, obrigada por tudo princesa, eu não lembro, mas eu chorei, eu confesso que eu chorei, tá? Gente, eu tô quase terminando Os Garotos do Cemitério. O livro está aqui comigo na minha mochila, mas eu não vou pegar, porque, enfim, né, demandaria muito tempo. Eu tô quase terminando, faltou 90 e poucas páginas, devo terminar hoje à noite, tá? Mas no próximo vlog eu falo pra vocês o que eu achei. Mas, assim, é um livro de fantasia bem simples, tá? Ele não é algo muito complexo. Eu gostei, porque eu acho que a proposta dele é ser mais simples, e eu gostei de como o autor usa esse livro para abordar uma série de questões. Por exemplo, a gente tem um protagonista trans nesse livro, e ele vai falar muito sobre Binder. Não é só ele, tá? Em determinado momento, o Yadriel vai encontrar alguns amigos do Julian, que é esse espírito que ele invocou, e uma das amigas do Julian é trans, aí tem um menino que é gay também, então assim, vários deles foram expulsos de casa ou têm uma relação complicada com a família. A menina que é trans foi expulsa de casa quando se sumiu, então, né, o autor tá mostrando aí como algumas pessoas não têm o apoio da família, e o Yadriel, mesmo que a família dele não entenda ele, em alguns momentos enrola algumas coisas bem chatas, assim, que deixam ele muito chateado e com razão. Ele ainda, assim, tem o pai dele, ele tinha a mãe dele que apoiava ele. Então é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque assim, eu estou gravando na frente de um prédio residencial, tem as crianças me olhando, tá passando carro, tá? Então é isso. Para!
Para tudo aí! Então, gente, hoje é sábado, dia 21 de janeiro, e como eu terminei Os Garotos do Cemitério no dia 19, eu achei melhor fazer uma intervenção aqui neste vlog e vir falar sobre o final do livro rapidinho com vocês, tá? Bom, vamos lá. É um livro, gente, de fantasia bem simples, tá? Então, assim, ele é bom pra quem não lê tanta fantasia e quer começar a ler mais do gênero, não tem tanto costume, ou pra quem quer pegar algum livro leve, ou pra quem lê muitas fantasias mais robustas, ou livros mais robustos, mais complexos, né, que eu tô querendo dizer aqui, com construções de mundo mais complexas, e quer, sei lá, pegar um livro entre essas leituras pra poder descansar. Aí Os Garotos do Cemitério vai funcionar pra você. Não leia esse livro esperando toda uma construção de mundo complexa, coisas que você vai demorar pra entender. Não, tá? Todas as respostas estão aqui. Então, assim, eu adivinhei o final desse livro quando uma coisa acontece no começo dele, tá? Então, assim, isso não é de todo ruim, tá? Eu não dei 5 estrelas pra ele, eu dei 4 estrelas, mas vai ser injusto dar menos do que isso. Porque ele é um livro muito bem escrito, ele é um livro divertido, e ele é um livro que ele atende ao que ele se propõe, que é ser uma leitura leve, tá? Em nenhum momento a gente tem aqui a sinopse desse livro indicando que ele vai ter uma construção de mundo complexa, tá? Ele entrega exatamente aquilo que ele prometeu, tá? Então, é até diferente de outros próprios livros do selo Galera, por exemplo, Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. É um livro jovem também, assim como esse aqui, mas tem uma construção de mundo um pouco mais robusta. Esse aqui não, tá? O que tá na sinopse é o que vocês vão encontrar nesse livro, tá? Não esperem grandes surpresas, uma magia, uma mitologia envolvendo magia muito complexa, tá? É tudo muito simples e tá tudo bem com isso. Eu gostei muito disso, eu acho que era um livro leve que eu tava esperando, sabe? Aquele tipo de livro pra você ler e ficar com o coração quentinho. E é isso, gente, foi isso que aconteceu comigo. Tá, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Conta aqui o que vocês leram aí nessas 2 primeiras semanas de janeiro, tá? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, compartilha ele pros seus amigos, se inscreve se você não for inscrito. Tchauzinho e a gente se vê então no próximo vídeo.